Bom, e voltando ao lado oculto, vamos retomar desde un principio as coisas que nós estamos tratando. Mas quero ir dando, junto com esses estudos, uma ideia das fontes e da origem dos meus conhecimentos e minhas experiências. Quando eu tinha 18 anos, para 19, é que empecé a procurar coisas místicas, como muitos dos jovens de minha geração e muitos dos jovens de hoje. Naquela época existiam Rosacruces, a maçonaria, não eram muitas lojas secretas. A Cábala não era quase conhecida, existiam estudos da astrologia, numerologia, controle mental, bom, coisas, cursos que se davam para desenvolver certas capacidades. Mas eu já tinha estudado muitos textos que tratavam sobre misticismo, magia, práticas mentais, etc. E em um momento soube dentro de Montevideo, que era onde eu morava, que existia um parapsicólogo, assim como era chamado em sua época, que era uma coisa comum em sua época. Parapsicologia era algo que estava em auge. A metafísica, coisas nessa onda. Mas este parapsicólogo em especial, que é conhecido até hoje como Roland, ele tinha uma história muito intensa, porque tinha trabalhado na Argentina, é decir, ele era uruguaio, mas viveu grande parte de sua vida na Argentina, e era o bruxo, digamos, secreto de Eva Perón. Então, podemos dizer que ele passou em uma etapa de sua vida de ser alguém que consultava a pessoas, lendo as mãos, a orientar a primeira dama de Argentina de uma forma muito rápida e ascendente. Ela, inclusive, chegou a colocar um consultório para ele em Porto de Corrientes, onde ela se atendia e os grupos de alta sociedade. Temos que ver que, naquela época, meu mestre era muito jovem, mas, a la vez, ele influenciou muito a ideologia de Eva Perón e o trabalho social que ela realizou na Argentina. Desde meu ponto de vista, Eva Perón talvez tenha sido a última encarnação de Nefertiti. Teve outras, mas com certeza essa foi uma das suas últimas encarnações aqui na Terra. Então, sabendo de sua história, das coisas que tinham acontecido, depois que caiu o peronismo, foi perseguido, foi preso, torturado, etc., passou por uma série de experiências notáveis, aquele parapsicólogo estava em Montevideo atendendo há anos, muito conhecido em sua época, e eu quis fazer parte desse grupo de estudo, digamos assim, e conhecer mais toda essa parte de mistérios, de conhecimento de leitura de mãos, o tarô, a mística, o desenvolvimento dos poderes mentais, era algo que me chamava muito a atenção, e eu sabia que com Roland poderia desenvolver isso. Entrei em seu grupo de estudo, passaram anos em qual desenvolvimos uma série de práticas, e aos poucos, no decorrer de 3 anos, fomos falando do que realmente ele era, que era um rabino, um rabi judeu, que estava formando um grupo de discípulos para estudar a Cábala, tanto hebraica como egípcia antiga. Era um rebelde naquela época, dentro de seu próprio mundo israelita, porque era o único rabi cabalista que estava ensinando gentis, ou gente que não era hebreu, que é chamado gois dentro do judaísmo. O goi é um gentil, é alguém que, em alguma medida, não pertence, digamos, à tradição e não deveria estudar os conhecimentos secretos da Cábala. Mas ele, Roland, com uma certa rebeldia, entendia que certos conhecimentos têm que ser divididos com o mundo como um todo. Como eu entendo hoje,
ciertos conocimientos que adquirí, experiencias y vivencias, tengo que dividirlas, abrirlas, abrir a mente das pessoas para que possam evoluir, crescer e procurar mais, muito mais do que eu encontrei. Então, digamos que en esa época comencé a estudiar cosas místicas y establecí una enorme diferencia entre el mago y el iniciado. El iniciado que está dentro, digamos, de una formación, de una logia, una fraternidad, donde tiene toda una estructura de grados de conocimiento, una estructura interna de fiscales, de instructores, digamos, de educadores, mestres que ensinan, y aquellos que cobran del discípulo su evolución y su rectitud. Bom, en esa formación es que el iniciado se forma y crece. No tiene nada a ver con la formación de un mago. El mago estuda magia, principalmente magia medieval, que es más conocido, los grimorios, y a través de eso aprende a invocar fuerzas espirituais, positivas ou negativas, aprende a trabalhar com a invocação de elementos e forças da natureza para atingir objetivos pessoais. O iniciado não, o iniciado entende que ele tem que desenvolver suas forças. As mesmas forças que habitam na natureza habitam no corpo humano. Então, qual é a grande diferença? O mago depende de espíritos, forças externas, das forças da natureza, os elementos, os elementais, para ele atingir um objetivo. Ele inicial não, ele desenvolve os elementos dentro de si. Desenvolve sua capacidade de estimular esses elementos e fazê-los crescer dentro de si. Trabalha com polaridades e os 4 elementos: positivo, negativo e neutro, e envolve os elementos que ele tem dentro dessas polaridades, é decir, através das práticas que nós vamos a ir vendo e desenvolvendo, consegue esquentar uma mão e esfriar a outra. É decir, esquentar a orelha direita e esfriar a orelha esquerda. Polarizar o corpo de formas naturais e depois intensificando isso com práticas diferenciadas. Quando polariza, então pode trabalhar com um elemento e polarizar esses elementos também dentro do seu próprio corpo. Então ele não depende de um elemento externo, de uma força externa. Ele trabalha com sua própria capacidade, sua força, seu desenvolvimento e o constante desejo de superar seus próprios limites. Então, a formação do iniciado é uma formação de um homem absolutamente independente de um plano religioso, de um plano de ideologias, de um plano de filosofias ou de dependências de qualquer natureza. O discípulo tem só um objetivo, que é ele se desenvolver e crescer e se aproximar cada vez mais do grande Criador. Sem dar-lhe um nome, sem dizer que se chama Buda, Jeová, Cristo, Mahoma, não importa o nome. Percebemos através da mística a ideia de um Criador e uma criação. Mas o místico não precisa dar um nome, não tem como dar um nome ao que ele sente. O que ele sente é muito maior que qualquer identidade. Então, nesse processo de desenvolvimento, como falamos, já dimos práticas místicas para você desenvolver, entrar em estados alterados de consciência, você percebe que existe outro mundo. Um mundo paralelo, um mundo energético, um mundo de infinitas possibilidades, em qual a mente pode participar e a razão também pode participar, mas você tem que acreditar nele e principalmente acreditar na capacidade que você pode desenvolver. Então, quando você trabalha com os elementos, por exemplo, você pega um incenso, que é melhor fazer um incenso natural, não comprar, porque esses incensos que uno compra têm substâncias que podem ser tóxicas. Depois eu vou passar algumas fórmulas, mas pesquisem, procurem incensos, vejam como fazer as coisas práticas de uma forma natural,
de vocês preparar os elementos necessários para desenvolver seu misticismo. Façam as velas com cera de vela, façam o incienso, encontrem um canto em sua casa em que possam se dedicar a isso. Quando façam o incienso, vão ver que, se se focalizam na fumaça, vocês podem conseguir, depois de um tempo, modificar o movimento da fumaça e até tentar dar formas a essa fumaça. Isso é quando se trabalha com o elemento ar. A mente e a fumaça se podem unir e você manipular de alguma maneira essas partículas. Depois vamos testar isso com as nuvens e vão ver que podem também modelar as nuvens. Como que se faz? Que isto? Estou dizendo o que se faz nas práticas iniciáticas, não estou tentando racionalizar. Eu entendo que isso é possível, entendo que a mente humana é capaz de realizar isso, e eu acho que isso é uma das experiências mais interessantes quando você vê que consegue manipular moléculas de gases. Então, em um plano místico, você já, quando se desprende de sua racionalidade, entra a perceber o universo que nos rodeia como um todo, fazendo parte de nós mesmos. Então, a fumaça, as nuvens, o ar, os elementos, não são alheios a você. Nós estamos imbuídos desses elementos. O ar, a relação com os pulmões, né? Nossa mente, quando vocês conseguem entrar no estado de concentração, e isso é muito importante, porque na medida que você percebe, através dos estados alterados de consciência, que existe um mundo paralelo, que nós, racionalmente não se percebe claramente, e através dos sentidos naturais também não temos uma percepção clara, mas quando você sai de sua consciência racional, percebe que existe outra relação entre o tempo, a distância e o espaço. Então, na medida que essas experiências se vão dando, a ideia de abrir uma porta proibida, outra porta proibida pela razão, pela ciência, pela lógica, pela racionalidade, por um mundo que diz, não, todos os demônios são seres horríveis. Quando você percebe que existem forças negativas que podem ser usadas para fazer o bem, assim como existem forças positivas que podem ser usadas para fazer o mal, e isso é uma coisa clara. Vemos dentro da igreja papas que criaram guerras infinitas, pessoas que, promovendo o bem, mataram milhares de pessoas. Então, entre o bem e o mal existe, digamos, um centro, um caminho que é muito difícil de perceber se você vive dentro de uma ideologia. Por isso que, iniciado, a qualidade essencial é ser absolutamente independente. Ele acredita em tudo e não acredita em nada. Mas o mais importante é perceber suas experiências, analisá-las e, sobre isso, avançar sobre sua realidade, não a experiência dos outros. A experiência dos outros serve como uma possibilidade, mas não é um fato objetivo. É algo interessante de escutar. O que vocês escutam de mim é interessante de escutar. Vocês têm que seguir evoluindo, se autoconhecendo e explorando a capacidade que habita em vocês. Então, mexer com a fumaça a uma distância, projetar o movimento da fumaça com suas mãos, mentalizar e ver que a fumaça se movimenta. Projetar o movimento de uma nuvem e dar-lhe uma forma como você quer. Van a ver que 3 metros de distância entre vocês e a fumaça é a mesma coisa que 5.000 metros entre você e uma nuvem. Não existe esse espaço. Não existe. Está tudo unido e integrado e a mente é o elo de conexão. Se você não acredita nisso, então é muito difícil que consiga ter poder sobre seus elementos e a própria natureza. Agora, acreditar nisso não é um fenômeno que parte de um processo espiritual ou religioso ou de influência de outras pessoas. É fruto de sua própria capacidade de entrar em estados alterados de consciência e perceber
que isso é real. Que entre eu e a natureza não existe uma separação. Estamos totalmente interligados. Entre eu e o passado estamos ligados. Entre eu e o futuro estamos ligados. Lembro quando era muito jovem, fui a atender em uma cidade no interior do Uruguai que se chamava Paysandú. E naquela época, claro, eu fazia experiências, catalepsia, reunia gente, dava conferências sobre a cultura egípcia, sobre mistérios. E atendia um consultório com o tarô egípcio, atendia muita gente. Lembro que entrou uma mulher, e quando ela entrou e se sentou, eu tive um choque, porque antes de tirar as cartas, eu comecei a ver uma faca enorme, ensangrentada, crianças mortas, foi uma tragédia. Assim, a percepção, a presença dessa mulher me deu uma percepção forte, intensa, destrutiva. Eu comecei a tirar as cartas, mas na realidade comecei falando assim: olha, estou vendo uma tragédia, uma coisa horrível, sangue, uma faca, um homem que te quer matar. Na medida que ia falando, eu ia percebendo mais e mais essas imagens. A mulher se levantou, começou a chorar e saiu correndo. Eu fiquei extasiado porque eu não entendia o fenômeno em si. O que tinha acontecido? Mas, ao outro dia de manhã, essa mulher foi na minha casa, no consultório, às 8 da manhã, estava desesperada, gritando, chamando por meu nome, fui a ver o que estava acontecendo e realmente, o que tinha acontecido? Ela estava em crise com seu marido, tinha 4 filhos, ela se tinha apaixonado por outro homem, porque o marido era um alcoólico, agredia ela, etc. Muitas razões, mas de qualquer maneira, o que aconteceu? Minha mensagem, que foi uma coisa horrível, levou ela a fazer o que? Entrou na casa de tardezinha, se trancou em um quarto, botou um fecho no quarto dos filhos e ficaram todos juntos, nessa sala, trancados. Quando o marido chegou de noite, chegou e estava bêbado, gritava e falava, de repente eles sentiram os passos que ia para a cozinha, abriu uma gaveta, sentiu o ruído que pegou uma faca, ele lembrando-se de tudo o que eu tinha falado, de repente com os filhos numa cama, quando quis acordar, a porta se abre e estava o marido com uma faca na mão. Ela se atirou e as crianças também, a faca ficou do outro lado com o braço e os filhos batiam com sapatos até que ele soltou a faca e tirou a mão e ela trancou. E ao outro dia de manhã saiu correndo, foi à polícia a dizer o que o marido tinha feito e não podiam fazer nada. Assim, não podiam protegê-la. E ela foi me ver dizendo o que tinha acontecido, mas que a vez se tinha salvado. Então, eu salvei. Eu nem sei por que falei o que falei. Nem sei racionalmente. Se eu fosse analisar isso no plano psicológico, não tem respostas. Psicologicamente, não. Eu vi o que ia acontecer. E graças a Deus, essa loucura que eu vi, ao passar para ela evitou que isso acontecesse. E não aconteceu novamente. Então, queira-se ou não, vocês podem mudar a vida e o destino das pessoas. Se você se abre na sua própria mística, a capacidade de perceber, a capacidade de romper o limite do tempo, de poder orientar as pessoas sobre os problemas que podem ter em um futuro imediato ou longínquo. Dirá, não, isso não é possível. Não, isso é possível. A psicologia tem limites. Ela limita a mente e o espírito humano. E enquanto a psicologia não se abra a novas percepções e novos conhecimentos, o ser humano vai ficar limitado. Limitado a um universo extremamente finito do conhecimento, da razão e da ignorância de aqueles que recém estão à porta do conhecimento do que a mente humana é capaz de fazer. Anos atrás, a parapsicologia era uma ciência em ascensão. Depois foi reprimida, quase que apagada, tirada dos seus livros, ninguém mais a estuda. Por quê? É muito claro.
E isso é uma coisa que nós vamos mostrar e ver no futuro. Como a mente humana pode influenciar sobre outras pessoas. Tem infinidade de casos na história e muitas experiências que posso ensinar a vocês, que vocês vão ver que a mente humana pode influenciar outra pessoa. O que a psicologia nega de forma total e absoluta. Se uma mente humana pode influenciar outra pessoa, então todo o estudo racional da psicologia cai. Então, vamos cortar e deixar do lado de fora da mente, do estudo da mente e da psique. Isso é um erro garrafal. E isso é o que vocês têm que lutar para não entrar nesse dogma e nessa atitude ignorante de não permitir que se desenvolva a capacidade do ser humano ver mais longe que este momento. Não estou dizendo que vivam no futuro, estou dizendo que vivam todo. O passado, o presente e o futuro. É toda a mesma linha. E vocês não vão encontrar estes estudos em uma faculdade. Los van a fechar em uma caixinha dentro de uma série de dogmas e de ideias para que vocês vivam dentro de uma fórmula que a maioria da sociedade ou algumas pessoas dentro da sociedade querem que vocês vivam. Estou dizendo, rompam a caixinha, abram sua mente, se abram a novos conhecimentos. Se deem uma chance de seguir crescendo. Então, por hoje, vamos parar por aí. Na próxima, vamos a falar já de práticas, fazer experiências. E aqueles que estén interessados, me mandem correspondência. Eu tenho meu e-mail, que estou no Facebook, como Jorge Agra. Em realidade, vocês vão ver que eu não faço propaganda. Não acredito muito em propaganda, porque toda a minha vida atendi consultório sem fazer propaganda. E acho que é importante que as pessoas que me encontram, que me procuram no consultório, é porque alguém as recomendou, alguém que me conhece, não por propaganda. É o mesmo que estou fazendo agora. Aqueles que estão procurando um conhecimento místico mais profundo, e que estão procurando aprender e experimentar, e não depender de uma escola, de um grande mestre, que às vezes gera enormes dúvidas. Bom, aqui eu sou um caminho para você se encontrar, para você, dentro de sua independência, evoluir um plano místico. Então, se gosta do que eu estou falando, se tem dúvidas, se quer aprender algo específico a mais, ou quer desenvolver um tema mais profundamente dentro de uma área que você já experimenta e tem dúvidas sobre algo, me perguntem, eu me comunico, eu ligo para vocês, de alguma forma nós vamos a comunicar. Então, por hoje, um abraço, nos vemos